Oi, gente, só um teste aqui. Tô falando baixo porque eu tô dentro de uma embarcação, mas ainda em relação a essa questão da Venezuela. Fico observando, eu estava fazendo aqui uma análise que está em relação ao Brasil, a posição do Brasil não, esses doentes mentais bolsonaristas. No tempo da pandemia da Covid, o mundo inteiro ficou a favor da ciência, dos médicos, correto? Só o Brasil e os Estados Unidos ficaram contra, o mundo inteiro a favor, tá? Aí veio a taxação do Trump, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. De novo, os brasileiros bolsonaristas ficaram a favor dos Estados Unidos e não do Brasil. O mundo inteiro protestou contra as taxações do Trump. Aqui no Brasil, os brasileiros que se dizem patriotas ficaram a favor do Trump. E agora, a invasão na Venezuela, que isso aí foi uma invasão e um sequestro. O mundo inteiro está contra. Não significa que está a favor do Maduro, não tem nada a ver. Eu sou contra o Maduro, mas não sou a favor de um país invadir a soberania de outro país. Mas sim, também os brasileiros a favor da invasão da Venezuela. O mundo inteiro protestando. Mas o pior no Brasil, gente, é que tem parlamentar. Olhem só, isto é muito grave, gente. Parlamentar pago com o salário dos brasileiros, porque o Nicolas Ferreira, esse moleque, ele é pago com os nossos salários, com dinheiro público. E o cara fala publicamente, pede para o presidente dos Estados Unidos intervir no Brasil, gente. E nada acontece com esse cara. Porra, o próprio governo, por meio da Controladoria Geral da União, tem que acionar o Ministério Público Federal, acionar, não sei a Polícia Federal, mas acionar o Supremo Tribunal Federal, acionar a Câmara Federal e caçar o mandato desse cara e prender ele. O Nicolas Ferreira, gente, tem que ser preso imediatamente. Porra, como é que pode um cara que representa o país, representa seus eleitores, representa não seus eleitores, vir publicamente pedir que um outro país intervenha no país dele e prenda o presidente da República que foi eleito democraticamente. Democraticamente, gente, isso aí é um ataque à democracia brasileira. É um absurdo e nada acontece com esse moleque. E não é a primeira vez, esses caras, de novo na questão da taxação, foram para a rua com bandeiras americanas, pedir para o Trump continuar com as taxações de 50%. E nada acontece, gente. É pastor, é senador, é deputado federal, é vereador, é estadual, todos bolsonaristas. Eu não sei, eu não consigo entender por que esse ódio, essa raiva que esses caras ficaram do Brasil, gente. E o pior, eles se intitulam patriotas. Isto, gente, é uma prova da incapacidade mentais que esse pessoal se encontra. Porra, cara, como é que pode um parlamentar pedir intervenção no país dele, cara? Este país que deu um mandato de deputado federal para um filho de uma puta desse. E o cara vir publicamente pedir que outro país intervenha no Brasil, gente. E nada acontece. E nada acontece com ele. Mas vocês sabem por que esse cara faz isso? E eles fazem isso? Aquilo que eu venho falando, gente.
as pessoas aplaudem. Eu nunca vi, cara, um povo contra o seu país. Que não é um povo, são só esses bolsonaristas, são só eles. Tudo eles são contra o Brasil, gente. Isso não é normal, cara, isso não é normal, gente. Naquela vez, na própria Câmara Federal, os deputados bolsonaristas levaram a foto, a bandeira dos Estados Unidos para dentro do parlamento e não aconteceu nada, absolutamente nada. Nada. Já o outro que defende o país e a pátria, tentaram caçar o rapaz, esqueci o nome dele agora, o Glauber Rocha. Tentaram caçar o cara. É por isso que eu digo, gente, e repito, essas eleições de 2026 vai ser uma eleição muito importante para nós brasileiros. E eu peço aqui publicamente, essas pessoas que não são nem Lula e nem Bolsonaro, que são milhares de eleitores, cara, o Brasil está na mão de vocês. Nos ajudem a varrer, tirar do cenário nacional qualquer parlamentar bolsonarista. Esses caras viraram as costas para você, para mim e para o Brasil. Viraram as costas para o país. Eles não estão nem aí, cara. Não estão nem aí. Porra, como é que pode? E nada, eu volto a dizer, e nada acontece com esses caras. Porque o presidente da Câmara bolsonarista até os dentes, o presidente do Senado bolsonarista até os dentes, é claro que eles não vão tomar nenhuma atitude. Eles usam a fraqueza mental que se encontra essas pessoas que apoiam o Bolsonaro. Por exemplo, olha o que aconteceu agora essa semana. Os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e mais 2 estados comandados por governadores bolsonaristas aumentaram o imposto, o ICMS. Eles aumentaram, e aí o que aconteceu? Aumentou o preço do litro da gasolina nesses estados. Vocês sabem o que eles estão fazendo? Eles estão indo para as redes sociais dizer que foi o governo Lula. Porra, não teve nenhum aumento no preço da gasolina ultimamente pelo governo federal. Mas por que eles fazem esses fake news, essas mentiras? Porque eles sabem que o gado, esses nossos irmãos brasileiros estão com problemas mentais e acreditam em tudo que esses caras fazem com eles. Eu não sei o que aconteceu no cérebro de um cidadão brasileiro, de um eleitor brasileiro que dá vida pelo Bolsonaro. Aconteceu com o cérebro desse cara. Eles concordam com tudo. Lá em Manaus, a refinaria foi vendida. Então, quando tem diminuição no preço da gasolina, lá em Manaus e na Bahia não diminui. Por quê? Porque foi vendida. Foi vendida. Aí eles culpam o governo federal. Ora, porra, quem vendeu esse caralho foi o Bolsonaro, não foi o Lula que vendeu. Mas aí os pastores, os políticos se promovem politicamente em cima dessa fragilidade mental que se encontra esses nossos irmãos bolsonaristas. É isso, eles usam esse pessoal, eles estão tão doentes que eles já foram chamados pelo próprio guru deles de loucos, de pobres coitados, mas eles não conseguem ver, cara. Eles não conseguem, a gente pode morrer explicando para eles, mas eles não acreditam, porque o bolsonarismo ele vive num Brasil paralelo, eles vivem numa bolha, eles vivem no mundo deles. Podem observar. Se eles veem uma verdade na televisão, eles dizem que é mentira, que aquilo ali é mentira. Tem bolsonarista que diz que o Bolsonaro não está preso, que o Bolsonaro está morando numa mansão nos Estados Unidos. Tem bolsonarista que diz que o Lula está morto.
que quem está governando o Brasil é um sócio do Lula. Então por aí vocês tiram a loucura. Mas voltando a essa questão dos Estados Unidos, ontem e hoje pipocou protesto em todo mundo contra essa invasão da Venezuela. Eu volto a dizer, cara, eu não sou a favor do Maduro. Agora, eu não posso ser a favor de um país invadir outro país. Vejam bem, vocês bolsonaristas, se tu estás com problema na tua casa, tu gostaria de teu vizinho ir lá se meter? O teu vizinho ir lá se intrometer nos teus problemas com a tua família? Não. A mesma coisa a Venezuela. Quem tem que resolver o problema da Venezuela são os venezuelanos. Agora, se está tendo coisa contra a humanidade lá, aí seria a ONU. Não os Estados Unidos. Eu já perguntei e volto a perguntar. Por que o Trump não apresenta nenhum mega traficante que ele prendeu na Venezuela? Nós não vimos nenhuma bomba cair em cima de laboratórios de cocaína na Venezuela. Nós não vimos nenhuma bomba cair em cima de plantações de coca da Venezuela. Nós não vimos isso. Por quê? Porque o interesse dele, gente, não é negócio de tráfico. Mesmo porque não é só a Venezuela que fabrica cocaína. Não é só a Venezuela. Um monte de países, inclusive o Brasil, e vai para os Estados Unidos. Por que o Trump não briga com esses outros países que mandam coca para os Estados Unidos? E a Venezuela não fabrica a droga que ele fala tanto. Não fabrica. Mas o objetivo do Trump, todo o mundo sabe. Só os brasileiros que não. É o petróleo. O que o Trump quer é o petróleo da Venezuela. E ele já deixou bem claro isso. Que vão administrar as petroleiras da Venezuela e vão mandar de volta para a Venezuela as petroleiras americanas. E vão governar a Venezuela. Porra, e as potências, o mundo está vendo isso de braços cruzados, inclusive a ONU, que tem que se posicionar. Isso não pode, gente, é um absurdo. Eu quero finalizar dizendo, o governo federal, os partidos políticos, principalmente o PT, tem que entrar com uma denúncia por lesa pátria, uma denúncia por traição à democracia, por traição ao nosso parlamento. O cara pede para outro país, gente, intervir no Brasil e prender o presidente da República, eleito democraticamente. Isso é um absurdo.